Um estudo rápido sobre louvor e adoração. O texto está lá, no próximo slide, que diz louvai ao Senhor, que foi o primeiro texto que nós lemos hoje, antes de iniciar o louvor, que foi o Salmo de número 150. Vocês lembram? Todo mundo abriu? Salmo de número 150? No início nós lemos tudo, mas agora vamos focar só em 3 versículos. Primeiro, aleluia. Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Versículo 2. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Versículo 6. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. A minha versão é diferente. A de vocês está como aí? Tudo que tem vida. Em algumas tem tudo que tem fôlego, não é? Vamos ler esse versículo juntos, na sua versão. 1, 2, 3 e... Tudo que tem... Louve ao Senhor. Você tem vida? Você tem fôlego? Amém. Então louve ao Senhor. Podeis assentar. Então, louvor, se vocês forem pesquisar lá no Google ou em algum dicionário, eles vão falar que a definição de louvor é celebração, manifestação honrosa ou homenagem. Quase sempre, quando nós vemos essa palavra louvor na Bíblia ou em qualquer lugar, nós podemos fazer uma rápida associação com a palavra adoração também. Quando você louva, você adora. Então, adoração significa o quê? Prestar culto, ter apreço, ou até mesmo reverenciar, quando você estiver falando de uma entidade, de alguma autoridade, ou no caso do Senhor, uma divindade. Então, louvor e adoração são sinônimos. São palavras que constantemente estão sendo utilizadas juntas. E por que falar sobre louvor? Porque é necessário que nós entendamos sobre isso para que nós possamos adorar Deus de forma verdadeira, de forma boa, de forma que agrade ao nosso Senhor. Uma pergunta. Vocês sabem, alguém saberia me dizer, quando se iniciou esse ato de louvar a Deus? Isso é uma pergunta bem polêmica. Alguém sabe quando se iniciou o louvor a Deus? Quando vocês estão como, acredito que alguns aqui estejam, a maioria esteja fazendo o plano de leitura, mas o início do louvor a Deus, nós não encontramos uma referência na Bíblia sobre isso. Nós sabemos que ao longo da relação entre Deus e os homens, ocorreram várias situações onde os servos de Deus foram encontrados louvando a Deus, adorando, mas não conseguimos encontrar uma referência, tipo uma data-chave, que fale onde se iniciou o louvor a Deus. Engraçado isso, né? Nós achamos em Gênesis sobre a criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando Deus fala, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. No capítulo 1 também de Gênesis, Deus criando toda a criação em toda a sua obra. Mas mais importante do que saber quando se iniciou o louvor a Deus, é algo que se encontra no livro de Apocalipse. A todo momento, os anjos adoram a Deus, sem cessar. Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 8b e no versículo 11, o apóstolo João ele narra assim: de dia e de noite, os anjos repetem sem parar: Tu, Senhor e nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Então, a todo momento, os anjos estão adorando a Deus. A todo momento, eles estão louvando a Deus. Por quê? Porque eles foram criados por Deus. A vida dos anjos serve diretamente ao propósito de Deus. Eles foram criados exatamente para servi-lo e estão a todo momento adorando Ele. Assim como o homem foi criado por Deus com um propósito. Eu vou precisar de 3 voluntários para ler uma passagem. Cada um vai ler uma passagem da Bíblia para a gente aqui. Quem se habilita aí? Preciso de 2 meninas e 1 menino.
Levanta a mão aí. 2 meninas e um menino, por favor, senão eu vou escolher. Ih, rapaz, vai ficar complicado, hein? Quem quer ler um versículo para mim? 2 meninas, por favor, levanta a mão. Débora e mais quem? E Luísa, show de bola. E um menino, Davi? Não? Vai ser tu mesmo. Então, então vamos lá. Davi vai abrir no livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo de 1 até 5. Êxodo 15, abre aí. Débora vai abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Êxodo 15, Davi, Débora, 1 Samuel, capítulo 2. E Luísa, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Vamos descobrir quais são os motivos que nos levam a adorar a Deus. Porque se os próprios anjos adoram a Deus, e lá em Apocalipse está falando que eles adoram, falando que o Senhor é digno, Ele é único, digno de honra e glória, nós vamos ver como os homens adoram a Deus, e exemplos disso bem práticos na palavra do Senhor. O Davi, por favor, se coloca de pé e lê para a gente. Êxodo 15, 1 até 5. Tá. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua mão... Não. Isso daí. Não, do 1 até o 5, só isso mesmo. Então, todo mundo conhece a história de Moisés aí, dos israelitas, beleza? Todo mundo fez a aula do CETEB com o nosso diácono Lucas, amém? Quem passou aí, levanta a mão e diga amém. Amém. Show de bola. Então, em algum momento vocês já estudaram sobre a vida de Moisés. Então, vamos lá. Quanto tempo os israelitas passaram no Egito? Alguém lembra? Alguém chuta um número aí? 400 anos? Mais um pouquinho, né? Foi 430, né? Por aí. Mais ou menos 430 anos. Eles ficaram esses 430 anos em que condição? Eles eram o quê? Escravos, não é? O que Deus mandou Moisés fazer lá no Egito? O que ele mandou fazer? Vai? Libertar o povo. Beleza. O que Deus enviou sobre o Egito para que o rei Faraó deixasse o povo de Israel? As 10 pragas. 10 pragas, né? Quem falou assim? Ih, mané. Ih, tem que voltar aí pro CETEB, hein? Tá, enviou lá as 10 pragas, né? E o que aconteceu depois disso? Faraó deixou o povo ir embora, né? Só que quando eles foram passando pelo deserto, Faraó voltou atrás e quis o quê? Voltar a perseguir o povo. Só que o povo já estava lá na frente, no meio do Mar Vermelho, e o exército egípcio atrás. O que aconteceu? Deus mandou Moisés, estende lá a vara, e o mar se abriu. Amém? Após esse fato, é que vem esse capítulo 15, onde Moisés e o povo hebreu, eles agradecem a Deus, eles cantam ao Senhor e o louvam por causa deste livramento. Moisés, ele fala o seguinte: o Senhor é a minha força e a minha canção. Quais são os motivos que nos levam a louvar e adorar a Deus? O Senhor é minha força. Você acredita que o Senhor é a sua força? Então esse vai ser o motivo da sua canção, da sua adoração a Deus. Porque o Senhor nos fortalece em momentos onde nós estamos angustiados e desesperados. É Ele, como nosso amado diácono Amantino falou, é Ele que nos sustenta com a sua mão. Ele que nos fortalece, o Senhor é nossa força. Próximo exemplo, a Débora, 1 Samuel 2, do 1 ao 2. Tem que levantar? Levanta e canta. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força se está exaltada no Senhor.
A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Qual é a palavra que se repete aí? Força, né? 1 Samuel 2, o que Ana fala? O meu coração se exulta no Senhor, no Senhor minha força é exaltada. A palavra que se repete aí também é força, né? Ela fala sobre libertação. Qual era a situação? Vocês sabem também a história de Ana. Ana não podia ter filho, então ela ora ao Senhor no templo, e ali o sacerdote Eli chega diante dela e fala: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda aquilo que você pediu. Ela queria algo que lhe trazia grande angústia por não ter. Ela queria um filho. E quando Deus ali traz paz ao coração dela por meio da resposta do sacerdote ali, a resposta dela natural é orar. Caraca, Deus atendeu a minha oração. Eu estou passando por um momento de extrema angústia, de extrema dor. Não dor física, mas dor interna, que é a pior de todas. E ela tem o seu pedido atendido, a sua oração respondida pelo Senhor. E ela fala: no Senhor a minha força é exaltada. Eu estava lá no pó, agora eu tenho ânimo. Glórias ao Senhor. No Senhor a nossa força é renovada. Nossas orações são atendidas, nossas orações são ouvidas. E a vontade dele se cumpre em nossas vidas. Esse é mais um ótimo motivo para louvar ao Senhor, vocês não acham? O primeiro, então, foi o quê? Libertação. Nós devemos louvar ao Senhor porque Ele nos libertou do império das trevas. Segundo, oração ouvida e oração atendida. Nós devemos louvar ao Senhor porque as nossas orações são ouvidas. Nós não estamos sós. Nós podemos sempre contar com o nosso Pai Celestial que ouve as nossas orações. E assim como nós cantamos, Deus sabe, Deus tem o melhor para mim, né? Deus sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para nós. Pode acontecer até situações, de fato acontece muito, onde nós oramos, passando tanto tempo orando, e às vezes o Senhor não responde a nossa oração como nós queremos. Mas o que Paulo fala lá no livro de Romanos, no capítulo 12? Que nós devemos nos esforçar pela renovação da nossa... Nós devemos nos esforçar pela renovação da nossa mente, para que assim possamos experimentar a vontade de Deus que é... Então, no final, qual a vontade que será feita? É a nossa? É dele. Isso não é um motivo para louvarmos a Deus? Glória a Deus. Terceiro e última passagem, Lucas 1, 46 ao 50. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Amém. Gente, quem foi Maria? Não sei, né? Tem gente que não sabe. Quem foi Maria? Maria foi a tiazinha. Maria foi a mãe de Cristo, amém? Ela foi a mulher agraciada grandemente com essa nobre missão de ser a mãe do Filho de Deus que veio à terra para livrar o mundo do pecado. Então, nessa oração, que inclusive é uma canção que nós cantamos aqui, Minha Alma Engrandece ao Senhor, ela agradece a Deus por ter sido escolhida. Então, mais um motivo para louvarmos a Deus é o quê? Demonstrar a nossa gratidão, amém? Então, o louvor ao Senhor, para ser completo, para ser, algo verdadeiro, ele tem que expressar algo que está, no coração, nosso coração, para Deus. Se no nosso coração há gratidão a Deus, o nosso louvor tem que conter gratidão. Se o nosso louvor tem aquela exaltação, glória a Deus, maravilhoso, soberano, o louvor tem que ter isso.
Falando agora um pouco sobre música, pode passar? Música, ela é a arte de se expressar sentimentos. Se você for pesquisar uma definição, uma das definições da música é a arte de se expressar sentimentos através de ritmo, através de harmonia e de melodia. Todo mundo aqui escuta música, todo mundo gosta de alguma música em particular, mas algo muito importante sobre música é que ela tem uma enorme capacidade de transmitir uma mensagem, uma informação de forma rápida e de forma resumida. Eu não vou aqui perguntar quem é que conhece aquela música Baby Shark. Todo mundo conhece aquela música, né? E fica na cabeça, ela perturba. Por favor, não cante. Eu estou ouvindo alguém cantar aqui, cara, na boa. Porque música tem essa capacidade de se passar uma informação de forma rápida e fica na cabeça. Tanto que você canta um louvor, sei lá, uma música da igreja, lá de 1900 e lá vai, e você sabe a música toda, porque ela fica aqui. Ela fica gravada no seu coração, fica gravada dentro de você. Isso é uma coisa muito boa, mas também é uma coisa terrível. Quando a mensagem passada ela é errada, ela contém algum erro teológico, ela contém alguma heresia, alguma mensagem fora da palavra, e ela é cantada, difundida nas igrejas, na sua casa, na rádio, enfim, em qualquer lugar, essa mensagem negativa será passada de forma rápida para a sua cabeça. E você vai ficar lá cantando, que nem bobo alegre. Cantando heresia dentro da igreja, caramba. Aí o pastor Carlos, ele vai vir e vai fazer uma CPI com os diáconos para que certo louvor saia da igreja. E o irmãozinho vai perguntar, por que determinada música saiu? Porque continha algo que não era um louvor a Deus. Então nós temos que ter o cuidado em cantar dentro da igreja, né? Falando dos louvores congregacionais, em nossas casas também, quando fica aquele rádio lá tocando, Spotify, com 30 milhões de músicas. Cuidado com os louvores que nós estamos ouvindo, ou com as músicas que se dizem gospel, cristãs, que nós estamos ouvindo e trazendo para nós. É necessário ter o cuidado e analisar tudo aquilo que nós estamos ouvindo, para que não seja algo que fique aqui gravado e seja erro para nós, e que nos atrapalhe na hora de louvarmos a Deus. Então, com isso, lá embaixo, eu trouxe aqui para a gente fazer um teste de louvor. Eu trouxe uma música onde eu utilizei 3 critérios para avaliar, e vocês vão avaliar junto comigo se essas 2 músicas são louvores. Quais são o que vocês vão comparar na sua própria consciência para dizer se essas músicas são louvores? Aqueles 3 exemplos que nós lemos lá em cima. O exemplo de Moisés, que ele estava agradecendo a Deus por uma libertação. O exemplo de Ana, que estava ali orando, expondo a sua angústia diante de Deus e exaltando o Senhor por algo que ele tinha dado, por um favor de Deus, uma graça que ele tinha manifestado. E o terceiro exemplo, que foi o exemplo de Maria, que ela estava simplesmente ali agradecendo a Deus, engrandecendo por Deus ter escolhido ela para alguma missão. Então foram 3 exemplos de servos que nos dão base para analisar essas 2 músicas que nós vamos ver. Pode colocar o áudio? Nós vamos ouvir ali rapidinho o áudio dessas 2 músicas, e vamos analisar se essas 2 músicas são louvores, baseadas na letra. Só antes deles colocarem lá, eu utilizei 3 critérios para analisar essas músicas. Eu selecionei algumas músicas tipo de cantores independentes, pessoas que não estão em voga, não estão não são referências assim grandes dentro do mundo cristão, só que são pessoas que estão emergindo, né? Estão crescendo, e eles são compositores. Então, eu peguei músicas que são compostas por pessoas independentes, e as próprias pessoas estão cantando, os próprios compositores estão cantando. Nesse caso foi algo pessoal, porque eu acho, isso é uma concepção minha,
que quando a pessoa compõe algo, ela própria canta, ela vai saber transmitir de forma verdadeira o sentimento que ela quis passar para Deus. Quando, por exemplo, você está apaixonado e compõe uma música para sua costelinha, você vai saber passar aquilo de forma verdadeira para a pessoa. É a mesma coisa. Ok? Pode ser? Show. Aí volta em cima. Não, em cima. Então, essa música desse cantor aí e compositor Anderson Rangel, o nome da música é Se Deus Disser. Vamos analisar o refrão dessa música, que é essa parte aqui. Se Deus disser não... Cadê? Ah, tá. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, para mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Aí eu pergunto, vocês ouvindo aí, lendo, né, a letra e comparando com o que vocês sabem a respeito da Bíblia e do louvor a Deus, vocês julgariam essa música um louvor? Sim ou não? Por favor, pode falar. Quem que... Sim? Sim? Acho que alguém tá pensando não. Por que não? Vamos lá. Levanta aí e fala. Fala, cara. Vai, levanta, pô. Vai, meu líder. Levanta. Porque não tem nada de salvação a Deus aí. É só eu, se Deus não aceito, o caminho está perfeito, eu vou entender. O louvor é isso. Para mim, isso é uma música gospel. O louvor não. Não, fala. Certinho. Eu vou acabar adiantando a minha parte, né? Então deixa quieto. Não, Vai. Existe
Júlio falou que existem louvores mais completos do que outros. Não, eu não falei. Eu botei a dúvida. Existem louvores mais completos do que outros. Nisso aí eu entendo o seguinte: existem músicas que determinadas pessoas podem cantar por já até terem vivido isso. Eles cantam com uma propriedade, sabe? Eu canto, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99. Quem já passou por um momento que você se sentiu perdido e Deus estava lá te puxando de volta? Agora, uma pessoa que nunca passou por essa experiência com Deus vai cantar isso de forma mecânica, entende? Vai fazer diferença para a pessoa que viveu. Na minha ideia, como eu falei que ia fazer uma comparação com a Bíblia, eu acho que eu falei isso, né? Falei? Esse refrão ele está fazendo referência a duas situações. Quem lembra aí da história de Jó, quando ele falou que... nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Né? Ele fala isso. Por quê? Ele está num estado de contentamento, de satisfação, mesmo com a situação em que Jó estava vivendo. Jó viveu uma vida desgraçada, cara. Ele estava lá com toda a família, tudo muito, muito bem estruturada, com bens e tal, e de uma hora para outra tudo foi tirado dele. E mesmo na situação da pior, ele falou, bendito seja o nome do Senhor. Deus que está fazendo isso? Amém. Eu vou aceitar o posicionamento dele, eu vou aceitar o que Deus tem para mim. É o que o cara está falando aqui. Se Deus disser sim, se Deus dizer não, eu aceito. Se Deus dizer sim, para mim está perfeito. Ele está satisfeito com a situação que Deus está colocando diante dele. Ok? Isso fere a palavra? Fere a palavra, Pedro? Não? É louvor ou não louvor? É louvor? Eu acho que é louvor. Pode só descer mais um pouquinho antes da gente... Tá. Fala. Não sei. Eu também quero. Para cantar na igreja, seja um louvor, vai cantar na igreja. Eu falei nas concepções. Essa parte é do meu diácono. Entendeu? Aí a diferença. Por isso que eu falei que não seria um louvor. Eu falei na intenção do louvor, falei que só. Aí a parte é Deus, guarda para ele, fala. Então, posso voltar lá que você disse? Vai. Quando a pessoa não conhece, então. Aí a pessoa que, por exemplo, pessoas que não conhecem, não têm acesso à Bíblia, à palavra, vai o grupo lá louvar a Deus. Essa pessoa aprendeu um louvor lá, ela não pode adorar a Deus verdadeiramente? Isso ele falou, como é que fala de novo? Fala aí. A pessoa que não conhece o louvor e está cantando, por exemplo. Tá. Um índio que nunca ouviu a palavra e vai... O índio que nunca ouviu a palavra, aí vai uma equipe de missionário lá, canta um louvor, só que o índio não conhece. Aí entra... Aí é algo de discipulado. A pessoa que está indo, e principalmente o ministro de louvor, ele tem esse papel de chegar. Gente, eu estou cantando que o amor de Deus é tal, 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 e ele vai lá resgatar a ovelha. Aí você vai lá e canta, entendeu? Você explica o contexto. No nosso dia a dia não dá para fazer isso, porque às vezes é muito tempo, mas durante a ministração você pode chegar e falar, meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz tal, 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 e a música vai falar sobre isso. Você pode fazer, dá para fazer isso em alguns segundos. Você trazer clareza a alguma situação. Existem louvores que nós temos que fazer isso. Por exemplo, aquela música que você queria cantar, Yeshua, mas era aquela outra da Fernanda Brum. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar? Isso daí é polêmico, né? Polêmico, né? Entendeu? Então, em situações onde não há certa clareza no louvor, em passagens específicas que a maior parte pode não conhecer, é papel do dirigente de louvor trazer essa clareza e explicar na Bíblia o que isso daí quer dizer. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Passa. Não, precisa não. Vou passar para o meu diácono Lucas.